Vamos falar sobre fisiologia da dor e eletroanalgesia. O objetivo é a gente abordar as noções básicas de fisiologia da dor nesse momento, aplicar aos conceitos de eletroanalgesia voltado, para aquilo que foi abordado em aulas anteriores, para vocês terem um entendimento, principalmente dos mecanismos de inibição. Então, olha só, a dor, ela é uma condição excitatória. E o objetivo é que a corrente elétrica promova uma inibição da dor, Faz sentido. Ninguém quer excitar mais ainda a dor. Então a gente vai entender primeiro como que ocorre essa excitação e como ocorre essa inibição da dor. Então, primeiro ponto, representado por um martelo, mas poderia ser um beliscão, poderia ser uma lesão, um trauma, Mas representado pelo martelo, a gente precisa lembrar que a dor é um estímulo. E esse estímulo precisa ser transformado em impulso elétrico. A dor é um estímulo, geralmente nós chamamos de estímulo nociceptivo, Estímulo doloroso. Quem transforma estímulo em impulso elétrico? Resposta: os receptores. Então, aqui, nesse ponto aqui, nós temos uma representação de uma terminação nervosa. Uma terminação nervosa livre, uma terminação nervosa de dor. E a terminação nervosa de dor nós temos o hábito de chamar de nociceptor. Muito bem, muito bem. O nociceptor, ele é conhecido mais comumente, de uma maneira generalizada, de receptor. Então, olha só a definição. Se você quiser anotar, anota. Terminações nervosas são estruturas microscópicas que transformam estímulo em impulso elétrico. Uma estrutura que eu não consigo visualizar e que vai transformar o estímulo em impulso elétrico. Esse impulso elétrico, ele vai propagar pela fibra nervosa. Então aqui, na região do sistema nervoso periférico, fora do esqueleto axial, nós temos a fibra nervosa, e que tem relação com o nervo, obviamente, que é uma fibra nervosa sensitiva que vai ser responsável pela transmissão do impulso elétrico oriundo do estímulo doloroso. E esse impulso elétrico, ele vai penetrar na medula espinal. Então aqui a gente tem uma representação esquemática de uma medula espinal num corte transversal, sendo que essa parte aqui, é anterior. E lá, em cima da lousa, posterior. Então só para vocês entenderem a localização. Então, todo o estímulo sensitivo penetra pela coluna posterior da medula espinal. Muito bem. Então, teve esse trajeto estímulo, a terminação nervosa transformou o estímulo em impulso, o impulso propagou pela fibra nervosa. Aqui nós temos uma representação esquemática de um gânglio. Gânglio é definido como corpo de neurônio fora do sistema nervoso central. E aqui nós temos a fibra penetrando pela coluna posterior. Aí eu vou ter um neurônio curto aqui, fazendo sinapse para levar informação para o outro lado do H medular. E depois, um terceiro neurônio que vai levar informação para o tálamo. Edu, qual a importância do tálamo? O tálamo, ele é muito importante como um circuito para gerar conexões com áreas encefálicas que vão ter relação com as alterações psicossomáticas que a dor pode promover.
Vamos entender um pouco melhor? A pessoa que tem dor, às vezes, ela está numa condição de depressão, tristeza, ansiedade, autoestima muito baixa. Então, todas essas alterações psicossomáticas que a dor promove, ela tem uma relação, né, do tálamo promovendo áreas de associação com outras regiões encefálicas ou cerebrais, vamos dizer assim. Muito bem. E no tálamo, a interpretação acontece no giro pós-central, que é um giro encefálico sensitivo. Então a interpretação da dor é cortical. Muito louco isso. Eu estou sentindo uma dor no pé e a interpretação da dor, ela é cortical. Eu tenho uma dor na coluna lombar e a interpretação da dor, ela é cortical. Então esse é um ponto aí para a gente levar em consideração. Muito bem. Trajeto base. Porém, a dor aguda tem características propedêuticas diferente da dor crônica. Então, nada mais justo de ter algumas diferenças nesse trajeto. Então, bora lá. A dor aguda é uma dor de alta intensidade. A dor aguda é uma dor de curta duração. A dor aguda é uma dor localizada. E pelo fato de ela ser muito intensa, geralmente ela traz um prejuízo, né, funcional importante naquele momento. Então, se a dor aguda é de alta intensidade, nada mais justo que essa dor aguda viaje por uma via rápida de transmissão de impulso elétrico. E essa via rápida de transmissão de impulso elétrico nós chamamos de via mielinizada, ou por fibras mielinizadas, rica em bainha de mielina, que caracterizam essa alta velocidade. As fibras nervosas que levam essa informação, esse impulso elétrico de dor aguda, nós chamamos de fibras A delta. Então, as fibras A delta, elas vão levar a informação, o impulso elétrico de dor aguda. Edu, essas fibras A delta, elas viajam em qual velocidade de transmissão? Entre 2 a 35 metros por segundo. E a dor crônica? A dor crônica, ela tem características propedêuticas, né, totalmente opostas. Então a dor crônica, ela é uma dor de baixa intensidade. A dor crônica é uma dor de longa duração. A dor crônica, ela é uma dor difusa, e a dor crônica, como nós comentamos anteriormente, ela traz alterações psicossomáticas importantes. Tudo bem. E pelo fato de ela ser de baixa intensidade, obviamente que ela vai ser transmitida por uma via lenta. E essa via lenta nós chamamos de via amielinizada, ou via mielínica, ou fibras amielínicas vão levar esse impulso elétrico oriundo de uma dor crônica. E as fibras que levam essa informação são as fibras C. Essa é fácil de gravar, né? C de crônica. Então fica mais fácil aí de fazer analogia. Professor, qual é a velocidade de transmissão das fibras que levam o impulso elétrico de dor crônica? De meio a 2 metros por segundo. Uau! Então vamos para o nosso desenho, ó. Azul, dor aguda. Fibras A delta.
velocidade de transmissão de 2 a 35 metros por segundo. Muito bem. O neurônio verde vai representar as fibras que levam à dor crônica, verde aqui. Então, a dor crônica, fibras C. E aí eu tenho a transmissão indo de meio a 2 metros por segundo. Muito bem. Então, até aí, a gente consegue, obviamente, entender que se a dor é aguda, via rápida, dor crônica lenta. Porém, quando eu tenho uma dor aguda, eu prendo meu polegar entre a porta e o batente. Eu chuto meu hálux no pé da cama quando eu acordo para ir no banheiro de madrugada. A primeira coisa que eu faço é pôr a mão, é esfregar, é apertar. Geralmente é isso que a gente faz. Você está no metrô, isso aconteceu uma vez comigo, eu tive a oportunidade de presenciar, e eu vejo uma senhora com uma toalha segurando assim, apertando a toalha assim, na cabeça. Provavelmente ela estava com uma dor de dente muito forte. Então a pressão é oferecida para inibir a dor. Isso nós chamamos de teoria das comportas. Então, a teoria das comportas é um mecanismo de inibição da dor. A teoria das comportas, ela é conhecida também como mecanismo de inibição ascendente. Caramba! Então quer dizer que o fato de eu apertar, de eu esfregar, tem gente que põe o dedo na boca, apertar, inibe a dor? É, porque você está oferecendo um estímulo tátil, de tato e pressão. E aí, galera, deixa eu trocar a cor do lápis aqui para ficar fácil a visualização. Quando eu falo de tato e pressão como estímulo, eu também estou falando de estímulos sensoriais onde a transmissão é de alta velocidade. Pousa uma mosca em você. Porra, informação viajou absurdamente rápida. Então, olha só, quem transmite informação de tato e pressão são as fibras. Faltou o gânglio aqui. São as fibras chamadas de fibras A-beta. Então vamos anotar aqui, ó. Tato e pressão também é uma via rápida. Tato e pressão também são fibras mielinizadas. E, nesse caso, as fibras que levam informação de tato e pressão são as fibras A-beta. Então, a delta, dor aguda, C, dor crônica, tato e pressão, a beta. Professor, eu gostaria muito de saber qual é a velocidade de transmissão dessas fibras A-beta, que levam o impulso elétrico oriundo de tato e pressão de 35 a 75 metros por segundo. Então percebam que a velocidade, ó, é bem mais rápida do que a dor aguda. Então quando você segura, quando você aperta, aqui na coluna posterior, enquanto você está apertando, enquanto a mulher estava lá dentro do vagão segurando, apertando o ponto de dor,
ela estava promovendo uma sinapse inibitória para a dor aguda e uma sinapse excitatória para tato e pressão. E aí consegue modular a dor. Isso modula. Pô, fui lá fazer a unha, né? Arranquei a cutícula, tirou um teco de pele, e aí eu coloquei um micropor. O micropor você está oferecendo pressão, um band-aid, né? Alguma coisa ali para oferecer pressão e inibe a dor. Isso é comporta. Galera, esse conceito é importante porque ele faz parte da nossa rotina e existem modalidades terapêuticas que atuam na teoria das comportas. Só que tem uma questão importante. A teoria das comportas é um mecanismo de inibição imediato e pouco duradouro. O que significa isso? Significa, se eu tirar a mão, volta. Se aquela senhora que estava apertando lá a região da dor de dente tira, volta. Por isso que antigamente era comum amarrar um pano na cabeça quando se tinha muita dor de dente. Comporta. Então, galera, presta atenção nisso. Se a gente fosse justificar os benefícios da TENS pela teoria das comportas exclusivamente, o tempo de aplicação seria direto. Talvez para uma dor aguda, aquela dor que a gente chama de nociceptiva, você possa até, de repente, trabalhar com tempo de aplicações mais prolongado, visando a comporta, mas ainda bem que a dor aguda é uma dor de curta duração. Então esse é um ponto aí para se considerar. Você poderia me perguntar, mas mesmo apertando, eu ainda continuo sentindo dor. Quando eu tento inibir pela comporta, eu ainda percebo um tequinho de dor. Vamos entender isso. Eu vou pegar, ó, esse ponto e eu vou ampliar ele aqui, ó. Ampliei a coluna posterior da medula espinal. Tinha um cidadão chamado Reched, que estudou histologicamente a medula espinal. E aí, quando ele estava analisando a medula no microscópio, ele classificou a medula em lâminas. Lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3, lâmina 4, lâmina 5, 6. E ele classificou a medula em lâminas, tanto na questão de coluna posterior, que é sensitiva, mesmo a coluna anterior, que é motora, né, tem uma abordagem em motora, e classificou em lâminas histológicas. E aí ele analisando no microscópio, a lâmina 1, 2 e 3 e 4, ele percebeu que era muito rica em oligodendrócitos e tinha um aspecto gelatinoso. E aí ele batizou como substância gelatinosa. Ele batizou essa região da lâmina 1 à lâmina 4 de substância gelatinosa. E a lâmina 5 e 6, ele batizou de células de transmissão. Células T. Pega o livro, às vezes, de fisiologia. Células T. Então, ele batizou desse jeito. Tudo bem. Então, olha só. Dor aguda. A delta. Dor aguda. Eu vou tirar o Reched daqui e vou pôr o Reched aqui. Tudo bem.
Dor crônica, fibra C. C. Verde. Tato e pressão, A. Beta. Laranja. Então percebam que dor aguda, C e a beta, todos estão penetrando ali na substância gelatinosa. Só que tem um problema. Não é um problema, é uma coisa que acontece. Eu tenho um teco aqui, ó, de fibras de dor aguda entrando nas células de transmissão. Então, quando você está apertando, quando você está segurando, quando você está lá fazendo a comporta, a inibição ascendente, eu tenho sinapse inibitória para dor aguda, eu tenho sinapse excitatória para tato e pressão, a gente viu isso aqui, porém, eu vou ter uma sinapse excitatória para dor aguda nas células de transmissão. Então fica um resquício de dor, por mais que a gente segure, por mais que a gente aperte. Você fica lá confundindo de dor, inibe bem. Inibe bem. Então, isso é a teoria das comportas, conceito importante da fisiologia. Mas, Edu, se existe um mecanismo de inibição ascendente, vai ter também um mecanismo de inibição descendente? Eu vou pôr aqui embaixo, minha lousa já está entupida, mas vamos colocar. Então, eu tenho aqui, ó, também mecanismo de inibição descendente. E esse mecanismo de inibição descendente é caracterizado pela liberação de opioides endógenos. Beta-endorfina e dinorfinas. Então eu tenho opioides, substâncias que ajudam a controlar a dor e que me trazem sensação de prazer produzida pelo próprio organismo. Opioides endógenos. Então a gente sabe que a TENS atua nas comportas e no mecanismo de inibição descendente. Porém, a liberação de opioides endógenos, diferente da teoria das comportas, tem uma analgesia mais duradoura, porque a meia-vida do opioide é maior, dura em torno de 4 horas. Então, a gente acaba atualmente, né, explorando muito mais nas aulas teóricas a justificativa pela liberação do opioide do que a teoria das comportas, porque a gente sabe que depois que saiu o estímulo tátil, a comporta deixa de existir. Curiosidades em relação a tudo isso, né? Quando a gente fala de meia-vida, a gente fala da ação de uma substância, né, no organismo. Aí, no caso, não é uma substância farmacológica, é uma substância endógena. Então, a gente tem uma farmácia interna que precisa ser explorada. A gente sabe que a beta-endorfina é liberada em diversas situações, atividade física, esportes radicais, uma situação que você está sorrindo, que você está feliz, que você está com seus amigos, que você está radiante, libera a beta-endorfina. Mas também, galera, a beta-endorfina é liberada em situações que não são recomendadas, né? Cigarro, bebida alcoólica, drogas. Então a pessoa também cria uma dependência em relação a um prazer que essas substâncias oferecem no organismo. Então é importante, né, que vocês também entendam essa relação dos opioides endógenos no corpo humano. Então, o meu objetivo nessa aula
foi basicamente mostrar para vocês que a dor, ela tem um trajeto, que a dor, ela tem um trajeto de interpretação e um trajeto também importante da inibição. Professor, a endorfina e as dinorfinas, elas são produzidas aonde? Elas são produzidas no sistema nervoso central em estruturas específicas, núcleos da RAF, que se localiza no bulbo, substância cinzenta periaquidutal e algumas outras regiões. Então ela é produzida no sistema nervoso, liberada na corrente sanguínea e no líquor, e você tem ela atuando como um neurotransmissor inibitório, na fenda sináptica, para ajudar nesse controle da dor. Por isso que se a gente for fazer um trabalho científico com o objetivo de fazer a coleta e análise do sangue, pensando na endorfina como marcador, a coleta tem que ser imediatamente após. Então, eu quero ver se libera beta-endorfina na atividade física. Você tem que coletar o sangue imediatamente após e fazer análise. Para controle da dor, não adianta fazer a coleta depois de 3, 4 horas, porque o nível de beta-endorfina vai caindo. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto denso, que se você for procurar em capítulos de livros, né, de fisiologia da dor, você vai ter muitas informações mais detalhadas, mas o meu objetivo, obviamente, é tornar um assunto que é geralmente muito denso, de uma maneira um pouco mais simples e aplicada ao nosso dia a dia clínico, tá bom? Espero que vocês tenham aí curtido e entendido a aula que foi ministrada. Um forte abraço.